Aí, a Fran, tá aí, minha querida. Que bom. Você tá com Olá, fone de ouvido? sim, Fala aí pra. Ah, tá dando pra ouvir. oi, Que vendo? às vezes fica baixo, mas aí você procura falar um pouquinho mais alto, tá bom? Essa é a Franciene, né? Uma querida que ela vai contar. Eu vou falar para ela contar como que ela chegou na pedagogia sistêmica, que eu achei incrível, né? Eu tive que cuidar no curso do bebê dela, ajudar o marido a cuidar. Ela havia ganho o neném há pouco tempo e foi lá fazer esse curso. Eu falei, gente, como ela é corajosa, né? E aí você observa que quando nós somos tocados, né, movidos para tomar algo, nada segura. Eu acredito hoje que a gente só diz assim, eu não vou fazer quando eu ainda não estou no lugar, se meu coração ainda não está totalmente livre para isso. Porque quando você se conecta com esse movimento amoroso, né, humano, aí você vai mede esforços, né? Então essa é a Franciene Barbosa. Ela hoje, ela vem fazendo uma caminhada aí dentro da pedagogia sistêmica, né? Hoje ela está comigo no Instituto. Ela é uma das minhas coordenadoras e ela é uma coisa muito linda, que ela está estudando doutorado nessa área, né? Eu acho que lá na área da linguística, depois você confirma, é a segunda professora que estuda a pedagogia sistêmica. Então isso para nós é de uma riqueza, né? Ela vem estudando os casos que a gente trabalha, eu acho isso maravilhoso. E aí já vai sair a nossa doutora aí daqui uns dias, né? Com esse movimento da pedagogia sistêmica. E o Brasil está assim, disseminando isso, né? Todos os dias a gente vai acolhendo mais pessoas. Então, Fran, se apresenta, fala aí quem é a Franciene, o que a Franciene moveu para ser tão tocada por esse trabalho e faz isso com tanto amor, né? Vai lá, querida. Bem-vinda. Você, o seu Obrigada, papai e sua mamãe. obrigada, professora Ellen. Boa tarde, então meu nome é Franciene, Barbosa do papai, Soares da mamãe e Andrade do marido, né? É isso. Nós temos 2 filhos, o Enzo, com 7 anos, que está tendo aula online agora. Deixei Lindo. lá com todas as tarefas. E o Heitor, de 3 anos. Está lá também sob supervisão para eu estar aqui, né? É uma emoção, né, estar aqui, porque é um trabalho do coração que eu já venho me encantando há alguns anos, né? E isso começou lá em 2016, quando a professora Ellen foi até a minha escola fazer uma palestra e eu estava grávida, né? Foi. E fazendo os exercícios e me encantando com tudo aquilo. E no outro dia eu fui para a sala de aula com o Eu Vejo Você, né? Sem ter tido a formação, mas ela, no momento da palestra, ela fez esse trabalho. E a cada Eu Vejo Você era um encanto, é algo que se movimentava, né? E a partir de então eu falei, eu vou fazer a formação, né? Em 2016, logo, né, eu saí dessa turminha, porque eu fui ganhar o Heitor, né? E em 2017, quando o Heitor estava com 5 meses, 4, 5 meses, surgiu lá a formação da professora Ellen e eu comentei com meu esposo, né, que estava ao lado. Nossa, como eu queria iniciar essa formação agora, mas como com o Heitor tão pequenininho, né? Porque eu já estava no envolvimento, porque eu comecei a ler, comecei a ver os vídeos no YouTube da professora Ellen, então eu já estava nesse movimento. E aí eu falei baixinho, né? Sem nenhuma expectativa. Imagina você lá numa sala de aula à parte com o Heitor, eu lá fazendo o curso e de vez em quando indo lá dar o mamar. Aí ele olhou para o lado e falou,
Pode ser. E aí eu já organizei tudo, o Enzo foi para casa da vovó e lá fomos nós para a formação de final de semana do primeiro módulo. E parabéns para esse papai, hein, gente? Porque é uma graça ele na outra sala cuidando desse bebê, né? Lindo. Com o Heitor a tiracolo, né? E aí, a cada momento que eu ia para dar mamar, o Rony olhava para mim e já percebia algo diferente. O que é isso? Já na curiosidade do que curso era esse, né? Eu já fiz tantos cursos, ele já me apoiou em tantas formações, eu sou grata a ele por isso. E logo nesse primeiro módulo, eu já fui construindo esse amor, essa coisa do coração mesmo, sabe? E prossegui com essa formação, né? Em 2017, eu retornei para a sala de aula em agosto, né? Eu retorno para a sala de aula já com essa formação em andamento em pedagogia sistêmica com a professora Ellen. E quando eu retorno, antes de eu entrar para a sala de aula, eu escuto, né? A sua turma está atrasada, vários professores passaram aqui. Eu já olhei com outros olhos, eu já tinha outra postura já se movimentava em mim. E o primeiro movimento que eu fiz foi acolher os meus alunos e fazer um movimento, né, de gratidão ao professor que esteve lá, aos professores, que foram mais de um, gratidão aos professores, e depois eu recebi a minha turma, né? Inclusive, quando a professora Ellen me convidou, eu lembrei até dos coraçõezinhos que a gente fez, eu tirei foto dos corações que nós fizemos no quadro, a primeira professora, que é a número 1, e o que eles queriam dizer para essa professora de gratidão. Isso em 2017. Gratidão à segunda professora, né? E depois eu tomei o meu lugar, né? Só então eu tomei o meu lugar. Só então eles começaram a falar de mim, né? E essa turma, ela estava bem agitada quando eu entrei, né? E me chamou muita atenção isso aqui que eles pediram, né? Cuida de nós, né? E aí, porque várias professoras tinham entrado, né? E a criança, ela tem esse envolvimento com o professor, né? E depois que a gente fez esse movimento com essas duas professoras, parece que eles fizeram assim, respiraram. Isso, né? Fran, e é bom a gente reforçar aí, né? A gente vai dando esse reforço, que esse é um dos pontos assim principais dentro desse trabalho, porque é sistêmico. Tudo isso pode ser na escola, na empresa, onde você trabalhar. Você chegou para assumir algo, é importantíssimo que você honre quem passou por ali, quem veio antes. E em se tratando de um professor, eu estou achando lindo ela ter trago até os corações, porque como muitos professores não têm esse conhecimento, quando a criança sente que você é o novo professor e honra aquele que passou e respeita e toma o seu lugar a partir de agora, com tudo que ele entregou antes, a criança faz isso que ela mostrou aí. Ela fica leve e ela não vai dar o trabalho que ela poderia dar para essa professora atual, né? Então, e não importa, pode ter sido 5 professores passando ali, o efeito sempre acontece quando a gente respeita quem veio antes. Então, que bom que você mostrou isso. E teve um movimento das professoras, porque a gente fez uma chamada via WhatsApp para as professoras, eles fizeram uma homenagem a elas e a gente mostrou o quadro e as duas professoras falaram a mesma coisa praticamente. Nossa, como é bom ouvir isso! Como meu coração
se acalmou agora porque eu só pensava nesses alunos, como eu deixei, do jeito que eu deixei, isso só movimentava em mim essa preocupação, porque eles estavam atrasados. Olha a frase que eu escutei quando eu cheguei e olha a frase que estava com as professoras. E aí elas respiraram junto com a gente, deram tchau aos alunos, e quando tudo se encerrou, todos estavam sentados, olhando para mim, esperando a aula começar. A agitação não existia. E nesse processo, livre, né? E nesse processo eu tinha 2 alunos com necessidades educacionais especiais. Eles tomaram o lugar deles e a gente deu continuidade à aula, né? A gente foi, e no conselho de classe, eu cheguei em agosto, e no conselho de classe nós estávamos lá com a psicogênese, mostrando o resultado daquela turma. E o conselho de classe chamou a atenção para isso. Como isso? Como, né? E eu estava incrível, lá na minha postura fazendo todo o acompanhamento com os recursos sistêmicos que eu aprendi na formação, né? Então, começou daí esse despertar por essa pedagogia sistêmica, e foi com essa experiência que eu iniciei em agosto até dezembro que eu falei, né? Eu vou retomar a pesquisa. Eu agora tenho algo que me motiva a pesquisar. Porque eu terminei o meu mestrado em 2000, eu comecei em 2011, terminei em 2013, e falei que só voltava para a academia com algo que me motivasse. E foi a pedagogia sistêmica que me motivou ao retorno, né, da academia. Então, em 2018, quando eu inicio com outra turma, né, eu já tinha feito meu projeto no final de 2017. Eu entrei no final de 2017, já pensei no doutorado, já fiz meu processo seletivo. Em 2018 eu entrei na turma já aprovada no doutorado para falar sobre pedagogia sistêmica. Então foi algo muito rápido. Foi um movimento bem rápido, fluiu, né? Eu estava aberta, né, a esse movimento. Justo. E fluiu. Que bom, né? Que bom. Eu estava aberta a esse movimento e com as 3 palavrinhas que a professora Ellen nos fala tanto e que eu trouxe para mim: sem pena, sem julgamento e sem expectativa. Então, por isso que fluiu tão rápido. Por quê? Porque eu já tinha esse movimento das minhas bases teóricas em relação a olhar para o aluno. Mas o que me movimentou foi a postura sistêmica, né? A base teórica a gente vai adquirindo, mas o que me despertou na pedagogia sistêmica foi a mudança de postura, que me levou a fluir tudo que tinha aqui. Eu não tirei nada, eu somei a pedagogia sistêmica a todas as minhas formações. E estou dando continuidade com ela, com a pedagogia sistêmica, né? Estou dando continuidade à minha formação. E está cada vez melhor, né? Cada vez eu tenho gratidão. Então, a gente tem o tema aí, né? Sobre o espectro autista. Fran, só para contextualizar, né? Antes, uma das coisas que ela falou, né, na época, ela falou assim: ai, professora, eu vou começar essa turma, e essa turma tem crianças do ensino especial, e eu vou sair para o mestrado, que eu vou pedir afastamento, para o doutorado, aliás. E aí eu disse para ela, assim como eu digo para todas, não importa o tempo, no tempo que você ficar,
faça o seu melhor sem expectativa, né? E ela teve nessa turma, acho que foram 2 crianças, né, do espectro? Isso. E 2 crianças, foram, acho que mais ou menos 2 meses, mas que ela vai compartilhar agora, a grandeza que foi 2 movimentos de 2 crianças que tiveram efeitos maravilhosos em 2 meses, e que tinha um monitor. Eu quero que você coloque a questão do monitor também, quais foram as colocações dele, né, que estava ali ao lado dela presenciando tudo. Então, assim, maravilhoso da gente poder estar agora aqui compartilhando isso para que mais pessoas possam perceber o quanto é simples esse movimento, dessa postura e das ferramentas da pedagogia sistêmica. Pode falar, querido. Então, a formação em pedagogia sistêmica, ela dá todos os recursos para você iniciar o ano até o final do ano e trazendo a pedagogia sistêmica junto com a base curricular, né? Então, eu estava, assim, com muita vontade de iniciar o ano para eu poder movimentar a pedagogia sistêmica desde o início, fazendo a articulação com o conteúdo, né, que tem tudo a ver, né? Outra coisa que eu fui analisar, a base curricular, a pedagogia sistêmica, ela vai do início ao fim do ano e de uma forma grandiosa. Como você pode transformar a sua prática pedagógica somando a pedagogia sistêmica, né? É algo que a professora Ellen destaca muito. Ela vem para somar a sua prática pedagógica. Então, eu iniciei o ano de 2018 como se eu não fosse sair lá, né? Iniciei com as crianças, não falei nada, né, da minha saída, porque eu era a professora naquele momento, né? Então não tinha por que eu já trazer isso. Então a gente iniciou com o eu, né? Com a certidão de nascimento. Junto com a certidão de nascimento, eu trouxe os recursos que a professora... Era primeiro ano, né, Fran? Isso, primeiro ano, tá, gente? Isso, eu fiquei aí muitos anos no primeiro ano, assim, eu me encantei com o processo de alfabetização, então eu vinha já num percurso aí com o primeiro ano. Então, eu iniciei o ano com o eu, né, aluno, e já trouxe a questão da certidão de nascimento proposta no currículo, né, que a gente tem que trabalhar. E nesse eu já incluí os recursos, né, que a professora Ellen nos traz, o boneco de força e a ordem de data de nascimento, a ordem de chegada ao mundo, né? E nesse momento que anterior a isso, né, quando a gente chega numa sala de aula, a gente chega já com ideias prévias, né? Porque nossos colegas já vão no nosso ouvido, o aluno tal, já é assim, assado. Então, eu já tive uma informação do meu aluno, que eu vou chamar aqui de Marcos, tá? O nome fictício, e o outro Pedro, tá? Um nome fictício para a gente poder contar a história falando do aluno, né? Para eu não ficar aqui o aluno autista. Então a gente traz um nome para a gente ilustrar. Mas esses dois são do espectro. E você tinha fora eles uma criança, parece com deficiência intelectual ou não? Nessa eu não turma tô tentando não. lembrar. Nessa não, na outra, foi né? na anterior. Ah, então tá. Como a gente vai falar desse tema, né? Eu foquei nessa turma, né? Então, o Marcos, já me falaram, olha, você pegou o Marcos, hein? O Marcos não para na sala de aula, o Marcos sai toda hora, o Marcos isso, eu, né? Olhei para tudo aquilo, deu um lugar no meu coração, tá tudo certo. E aí, quando eu entrei na sala, todo esse processo de fato aconteceu, né?
o aluno, ele entrava, mas saía, tinha esse percurso, esse movimento dele a hora que ele quisesse. Ele já tinha essa rotina, assim, e assim foi. Até que eu falei com o Marcos, agora nós vamos fazer uma atividade e todos têm que estar aqui presente. E foi o momento que a gente fez, né, o Eu Vejo Você. Cada um sentou no lugar. Eu falei sobre a ordem de nascimento, né? E a gente, daquele momento, eu falei, olha, a gente vai se posicionar aqui. Quem nasceu primeiro, até quem nasceu depois. Fiz toda a dinâmica que a professora nos ensina na formação em pedagogia sistêmica. E, enfim, o Marcos sentou no lugar dele, né, de ordem, e foi ocorrendo, né, dia a dia, aquela ordem. O Pedro também no lugar dele. O Pedro também tem uma história muito interessante. E no que eles estavam lá, eu precisei sair, né? Teve um dia que eu precisei sair. E o Marcos, toda vez que a professora, que eu saí, ele vinha querer sair, né, junto comigo, não ficava em sala. E eu olhei para todos e falei, né, aqui eu vou sair e todos continuem fazendo a atividade, porque estão todos no seu lugar, todos têm um lugar, todos pertencem. E você, Marcos, o Marcos, ele era o terceiro, do maior para o menor. Você, Marcos, daqui para cá, você olha, porque você nasceu primeiro. Daqui para cá, todos te respeitam, porque você, daqui para cá, é o grande. E esses aqui, ó, que estão antes de você, olha para você. E eu vou lá e daqui um pouco eu volto. Quando eu me retirei da sala, eu já vi alguns movimentos, como assim, cadê o rabinho da professora, né? E eu continuei, fui lá, resolvi meu problema. Quando eu voltei, tocar, inclusive o Marcos. E me falando, olha, professora, eu falei com ela ali que ela tinha que fazer o dever, ela estava olhando ali para a colega, conversando, ele ali, eu falei, tá, professor? E desse dia em diante, o Marcos, ele estava no seu lugar de pertencimento, com todos, porque a lógica de uma criança com necessidades educacionais especiais em sala de aula, né, na maioria dos casos, é ter um monitor à parte, né? É mais fácil, né? Ele está ali à parte e aí, com o Marcos, no seu lugar de pertencimento, o monitor, o mais lindo disso, que o monitor passou a fazer parte da sala de aula, a estar para todos, estar a serviço de todos. Então, ele não tinha lugar, assim, ao lado do Marcos. Maravilhoso, né? Não tinha como ele cercar ali, porque o Marcos pertencia agora naquele espaço. As carteiras eram em U, então ele estava ali, né? Quando ele precisava de algo, ele olhava para o lado, se socializava com o colega, né? E aí, um fato muito interessante em relação ao Marcos é que o monitor um dia se aproximou dele e o Marcos estava escrevendo, não estava escrevendo na linha, né? Assim, ele escrevia na linha, mas quando chegava embaixo, do mesmo jeito que estava no quadro, ele colocava no caderno. E aí o monitor pegou a borracha e apagou. E o Marcos começou, né?
naquele movimento dele. E eu cheguei lá e a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o monitor, dar um lugar no meu coração para ele, porque ele estava fazendo o que ele dava conta de fazer naquele momento. Era o jeito que ele sabia fazer aquilo ali. E eu olhei para o Marcos também na força do pai e da mãe. E eu trouxe, a partir do momento que você dá esse espaço no coração, que você dá esse tempo para você falar o que está aqui, as coisas vêm, né? Então, o que eu falei para o Marcos nesse momento? Marcos, você teve, o Marcos, o monitor, vou falar assim para não falar nomes, né? Ele teve essa atitude porque ele confia em você. Porque eu não podia fazer naquele momento. Por que você fez isso, monitor? Não era para pagar? Isso. Eu tinha um movimento de respeito ao aluno, né? Eu tinha isso dentro de mim, que eu jamais faria isso. Só que eu simplesmente me coloquei como... foi o jeito que o monitor deu conta nesse momento. Então agora a gente vai olhar para isso juntos. Então o que me veio, né, foi... Ele confia em você, Marcos. Ele confia que você dá conta. E que você pode fazer novamente. Agora, eu vou te dizer algo. Se você quiser tentar, pode tentar agora. Experimenta. Vê a possibilidade de você fazer diferente do que você estava fazendo. Mas se não der também, tá tudo certo. E eu saí. O Marcos se acalmou na hora. O monitor, ele ficou sem palavras, porque ele refletiu sobre a borracha. Isso. Não fui eu que precisei falar algo. Importante colocar que a sua colocação ressoou para ele. Quando você fala para a criança, o monitor está ali do lado, isso atravessa ele. Então, isso já é uma informação que chega e ele já vai saber como conduzir sem precisar chamar a atenção dele. Isso que é vamos dizer assim, que é o movimento dessa chave, né? Muito bom. Exatamente. E aí, o Marcos depois veio me mostrar o caderno que ele conseguiu fazer na linha. E o mais interessante era que quando ele se atrapalhava, que era normal, todas aquelas crianças estavam em processo de escrever na linha, todas passavam por isso. Mas a gente tem um foco, né? Às vezes, porque tem o transtorno, porque tem a deficiência. Não, todas. Então, quando ele se embaralhava, ele chegava e chamava o colega lá. Me ajuda. Ele chamava. E aí o monitor entendeu que quando a gente fica a serviço, as pessoas, se ele precisar, ele chama, ele pede, né? Não é ele que vai lá de forma incisiva, não é ele que, né? Todo momento, todo final de aula, o monitor tinha uma reflexão comigo, assim, né? Ele falava, nunca mais eu apago um dever de um aluno. Nunca mais eu faço dessa forma. Gente, eu não preciso ficar em cima do aluno. Se ele precisar, ele me chama, né? Então, a gente estava construindo ali um movimento de não julgamento, não pena e não expectativa, né? E assim foi o Marcos, né? Em outros espaços também. O Marcos, ele tinha, né, um comportamento em que muitas pessoas falavam, isso é do espectro, não, pode deixar. Ele saiu, tocou o sinal para o recreio, ele vai para a biblioteca. Isso é normal dele. Quando tocava o sinal,
eu falava para todos, eu não falava para o Marcos, eu falava para todos. Gente, o recreio é o momento da gente correr, brincar com o coleguinha, socializar lá com ele, falar do que você gosta. É de estar com seu colega fazendo o que vocês quiserem, brincar espontâneo, brincar do que quiser. E aí e todos aqui podem brincar, todos aqui podem experimentar o recreio. Experimente o recreio hoje. O Marcos, depois desses dias, o Marcos não ia mais para a biblioteca. Ele corria e brincava com os colegas. E Fran, uma outra coisa que você falou, que é importante frisar, é o uso da palavra todos, com consciência de incluir de verdade todos, né? Porque quando ela fala assim, todos podem brincar, não exclui ninguém. E se a criança que está ali, ela se sentir excluída, imediatamente, naquele momento, ela sente que ela tem um lugar igual a todos. Então, ela não precisa ficar diferente porque ela está dentro de um espectro, né? Então, essa palavra, gente, é uma palavra que a gente coloca nessa formação, dentro da pedagogia sistêmica, como uma palavra de força para o professor. Não que ela não tenha sido usada, né? Em anos anteriores, em outras modalidades, não. A questão é, quando você toma consciência dessa palavra e olha para todos e inclui todos, ela toma uma força, né? Que é o que a Fran acabou de mostrar. Muito bonito isso. Eu fico aqui emocionada, né? Eu fico me segurando, porque é tão lindo ver que o trabalho segue em todas essas professoras de forma tão linda. Eu fico muito feliz. E o ser apenas a professora também foi fundamental quando os pais desses alunos chegam, né? Porque são meninos lindos que a gente se apega e que a gente quer cuidar, né? Que a gente tem esse sentimento de cuidar, de autoproteger, né? A gente olha para uma fragilidade que não existe, né? Então, quando os pais chegaram, né? Quando os primeiros contatos com os pais, que eu me coloquei apenas como professora, os olhos brilhavam, né? Então, quando o pai chegava, que o Marcos vinha com todo o movimento de rotina, né? Assim que ele vinha se apegar a mim, eu olhava nos olhinhos dele, abaixava e falava: até aqui eu fui sua professora e foi uma maravilha ser sua professora. Eu amo ser sua professora. Agora você vai com o papai e a mamãe, porque eles são os seus pais. Então, cada um no seu lugar. Quando eu sou apenas a sua professora, como os olhos brilhavam desses pais. Né, de não perder o espaço do filho, o lugar de paz, né? Eu não precisava mais fazer isso todo final de aula. O papai e a mamãe pegava, tchau, professora, e ia para os pais, né? E eu, daquele momento em diante, eu seguia a minha vida, né? Isso é maravilhoso. Você não levar alunos para casa, você deixá-los com os pais e você tomar o seu rumo para sua casa, né? Então foi um aprendizado enorme ser apenas a professora, principalmente quando eu lidava com crianças que tinham deficiência, transtornos, de ser apenas a professora. Né, de não ser tomada, né, Fran, para ter pena, para querer fazer algo que é do pai, né? Porque a criança, quando ela tem uma dificuldade, já fica movido a fazer algo. E aí é o nosso exercício, ficar no nosso lugar e deixar essas crianças com seus pais. Isso tem um efeito na criança, na aprendizagem e no comportamento. Maravilha. Isso. E o outro aluno, né, que eu chamei aqui de Pedro, fictício esse nome,
É uma história muito interessante, o Pedro. É lindo. Eu sou apaixonada por essa história. O Pedro, ele tinha um combinado com a mamãe, né? Para ele ficar em sala de aula, a mamãe dele não podia ir embora da escola. Ela ficava sentada numa cadeirinha lá com a porteira e ele tinha que, hora em hora, levantar e ver se a mãe estava lá. Então, eu não tive contato com essa experiência, né? E eu observei, né? Chegou o primeiro dia de aula lá com o Pedro e ele falava assim: eu vou ali rapidinho, tá? Eu vou ali rapidinho. Aí levantava da cadeira e saía. Aí chegou um outro momento, eu vou ali rapidinho. Eu falei, agora você vai ter que me falar onde é que você vai. O que é esse rapidinho? É porque minha mãe, ela fica sentada ali me esperando e eu tenho que toda hora ir lá ver ela. Eu quero ver ela para ver se ela tá lá. Eu só fico na sala de aula se eu ir lá. Lindo. E aí eu olhei pro Pedro, dei um lugar no meu coração para isso, sem julgamento, sem crítica, né? Por ele tá tendo aquilo. Por a mãe tá nesse processo. Olha que mãe maravilhosa, né? Linda de se dedicar ao filho, né? Então, eu me peguei olhando de uma forma amorosa para isso, sem crítica, gente. Isso é lindo demais quando a gente toma isso, quando a gente toma a não pena, ao não julgamento, né? O fluxo vem, as respostas vêm, sabe? Então, o que aconteceu naquele momento com o Pedro? Eu falei, olha, Pedro, você pode ir lá na sua mãe, mas quando você voltar, a gente vai experimentar outra coisa. Porque ele já estava, né, na cabeça de que ele já tinha formulado esse caminho, né? A gente que compreende o espectro, a gente não joga fora tudo que a gente sabe. A gente vai trabalhando com os recursos da pedagogia sistêmica, olhando para tudo que a gente sabe sobre o autismo. E aí, como ele já tinha feito esse percurso na cabecinha dele, de que aquele momento ele ia, eu não fui logo, deixa eu usar a pedagogia sistêmica aqui para barrar esse menino. Não. A gente tem que ter paciência, a gente tem que, né, dar o passo atrás. Peraí. Mas isso já é a pedagogia sistêmica. Quando você para, respira, dá um passo atrás, você já está dentro da postura, porque você já estava movida na postura. Por isso você não tomou a frente. No sentido de você não ficar na cabeça só com os recursos e empregar os recursos. Não, você tem que trazer para cá primeiro, para o coração. Isso é o corpo, né? Então, aquele momento não era o momento de eu já tomar atitude, de eu já falar algo para ele. Então, como ele estava com o percurso dessa, eu falei para ele, vai lá ver sua mãe. Mas depois a gente vai experimentar uma outra coisa. Você topa? Tá. Aí ele foi, viu a mãe. Aí quando ele voltou, eu fui até a mesa dele e falei, olha, você viu que a sua mãe tá lá, né? Tá. Ela, até dessa porta, tá vendo a porta da sala de aula? Essa porta aqui, para lá, ela é a sua mamãe. E ela vai cuidar de você. Dessa porta para lá. Dessa porta para dentro, eu estou aqui como a sua professora. E eu tenho certeza. Olha só, Pedro, sua mãe confia em mim. Quando você tá dessa porta para dentro, ela confia em mim de deixar você comigo para ser a sua professora. Então, você pode ficar aqui, porque se você ficar pensando na mamãe,
estando aqui, como você vai viver tudo isso aqui comigo? Tu fica aqui comigo, com todos estão aqui para a gente aprender. Você quer aprender comigo? Aí ele, então vamos experimentar. Vamos experimentar. Demais. A partir de agora, estava bem no iniciozinho da aula, a partir de agora, dessa porta para cá, você está comigo, você está com os seus amigos. E nós vamos aprender. Você está seguro. Nós vamos aprender, porque a sua mamãe confia em mim. No final da aula eu vou perguntar isso para ela, na sua frente. Você vai ver que ela confia em mim. E aí, o Pedro mexia na cadeira, se remexia um pouco na cadeira, né, num determinado momento. Aí eu olhava para ele, Pedro, você está ótimo, né? Eu estou sentindo aqui no meu coração que você está muito bem. Você está aqui na sua sala de aula. Não esqueci do Pedro também, de olhar para ele e para ele saber que eu estava ali com ele. Que ele estava mudando um comportamento e eu estava ali com ele para a gente experimentar novas coisas, né? Chegou no final, quase no finalzinho da aula, eu olho para a janela, quem está lá? A mamãe. Cadê o menino que não foi me ver? Não foi. E aí o Pedro olhou para ela e voltou e começou a fazer a atividade. Aí que ela ficou preocupada. Cadê meu filho que vinha me ver toda hora? Quem precisa de quem? Exatamente. Quando eu vi a preocupação dela, eu falei, gente, esse movimento é da mãe. É um movimento da mãe, tá tudo certo. Aí eu falei para ela, no final da aula eu converso com a senhora, tá bom? Aqui tá ótimo, tá tudo bem. E aí ela balançou a cabeça e foi. E no final da aula a gente conversou, né? Eu falei para ela, olha mãe, o Pedro, ele resolveu hoje, junto comigo, experimentar outra coisa. Sabe o que é? Você quer saber? Aí ela, quero! Ele não foi me ver, eu fiquei preocupada, eu fiquei com medo dele ter saído da sala e ter se perdido. Eu pedi licença até para eu vir até aqui, porque eu me comprometi com a escola a não ir até a sala de aula. Mas como ele não foi lá, aí eu pedi licença. Travou. Tira a mão daí, que travou. Vixe. Voltou. Voltou agora. Voltando. Tudo Voltou. Certo? Parou na licença. Isso. Aí eu pedi licença para eu ir. E para eu vir aqui. E aí eu falei, olha, a gente experimentou outra coisa aqui hoje, por isso que ele não foi lá. Sabe o que é? Se a senhora quer saber? Ela, quero, né? E aí eu falei, olha, o Pedro sabe que a senhora confia em mim quando ele estiver aqui dentro de sala de aula. E que quando ele estiver em sala de aula, ele está comigo, aprendendo junto com todos, junto com seus amigos. E quando ele sai da sala de aula, a mamãe dele vai estar aí, à espera dele para buscá-lo e para cuidar. Então é essa a proposta que a gente fez hoje. E ele viu que ele dá conta de assumir. E você dá conta, mamãe? Você dá conta de fazer com que o Pedro experimente estar na aula enquanto eu estiver sendo a professora dele. E quando ele sair, você ser a mãe dele? Aí ela, mas gaguejou, né? Mas e se ele sair? Não, aqui tá tudo bem. O Pedro está bem aqui. O que a gente vai fazer em sala de aula é aprender. E se toda vez que ele sair, eu continuar ensinando,
ele vai perder o que eu continuar falando, porque eu estou aqui para todos, eu não posso parar e esperar o Pedro voltar. Eu estou aqui para os outros também. Na hora, quando eu falei, eu estou aqui para os outros também. Professora, é mesmo, né? Ele ficar levantando e saindo, atrapalha a aula, né? Atrapalha ele. Ela viu o Pedro, nesse momento, como aluno. Como aluno, que precisa estar lá para aprender, que como todos. E não uma criança que vai à escola e para sair no final, entendeu? E aí é importante colocar, né, Fran, que muitas crianças que são do espectro, às vezes saem da sala, às vezes tem um movimento até com mãe ou com algum parente na escola, e aí a gente, como professor, por não perceber esses movimentos que estão por trás, às vezes a gente deixa, e aí ele volta, continua de onde ele começou. O que se passa dentro da criança? Eu realmente importo nessa sala de aula? Eu realmente faço parte dessa sala de aula? Eu realmente tenho que aprender igual a todos aqui? As perguntas internas e, ao mesmo tempo, o desejo enorme de se sentir fazendo parte, de se sentir pertencente. Então, quando ela fez esse movimento, na hora ele se sentiu fazendo parte, ficou bem, e quando a mãe percebe isso, ela percebe que ele faz parte desse movimento de alunos que é da escola. Ele não é porque ele tem o espectro, ele é diferente para aprender com os outros. Ele tem a especificidade dele, mas ele faz parte igual a todos. E isso teve esse bom efeito. Lindo demais. Sim. Poder mostrar isso. E isso a gente chama de parceria família-escola. Porque ela... Sabe o que ela fez depois disso? Foi embora para casa. Ela me explicou por que ela também ficava lá. Ela falou assim, professora, eu poderia até agora, nesse momento, deixar ele aqui e ir para casa. Só que eu moro em Águas Lindas, então eu tenho dificuldade com esse percurso. Mas olha o que ela me contou depois disso. Mas quase 1h30 para chegar. Sabe o que eu estou fazendo, professora? Eu confio tanto do Pedro aqui. Eu confio tanto que o Pedro está aqui aprendendo, que o Pedro está aqui com esses alunos, que eu já até estou arrumando emprego de diarista nesse tempo que o Pedro está aqui. Eu saio para resolver minhas coisas, minha vida. Porque essa mãe, ela estava toda para o Pedro, né? E até no momento que tinha gente com o Pedro, que era a sala de aula, que era estar na escola. Então, a gente construiu essa parceria, né? De confiança. E deu um pouco de leveza para a família, né? E aí ela passou. E inclusive, isso ficou. O que eu acho mais lindo é que eu saí, né, dessa turma. Enfim, eu saí dessa turma em abril, né? Eu fiquei de fevereiro até abril com a turma e eu saí. E eu tinha que retornar à escola para resolver coisas, né? Documentação, algumas coisas assim. E a mãe estava lá esperando o Pedro. Os olhos dela brilhavam. Ela olhava para mim com um sorriso até aqui. E o que me vinha daquele sorriso? Você me deixou uma vida mais leve para o resto da vida, gratidão. Porque agora eu confio. Eu confio que o Pedro pode ficar em sala de aula e eu seguir enquanto ele estiver lá. Isso ficou. Fran, né? Nós temos 5 minutos. Eu gostaria que se você pudesse colocar um pouquinho assim, daquelas coisas que você me contava do monitor, como que ele ficou no final quando ele viu todo o movimento? O monitor tinha alguma questão com o pai, né? É muito interessante isso. Porque quando a gente fez o boneco de força, ele também quis participar. E no final, quando a gente concluiu, eu fiz uma festinha, né? Que eu estava saindo. E aí,
eu cheguei até ele e fiz como se fosse uma entrevista com ele sobre todos aqueles momentos, né? E aí, tá? E ele foi falando numa emoção, tomado por uma emoção, que ele disse que aquilo ali ele nunca ia tirar da vida dele, que ele ia levar todo aquele movimento que ele viu ali para o resto da vida dele, que aquilo ali tinha sido uma experiência muito diferente de tudo que ele tinha vivido até aquele momento. Ele não conhecia a pedagogia sistêmica. Então, tinha sido uma experiência diferente de tudo que ele viu na vida dele. Porque o principal aí, né, Fran? Ele passou a ser o monitor da turma. Acabou aquela especificidade do aluno, porque o aluno não tinha mais essa necessidade. E aí, foi exatamente o que ele falou no final, porque ele falou que foi tão diferente, porque ele disse que olhava para a turma e falava: gente, aqui é todo mundo junto, todo mundo com as suas diferenças. Aqui não tem destaque de aluno, aqui não tem segregação de aluno, é todo mundo junto. E como monitor, ele percorre vários locais para auxiliar, né, determinados alunos com necessidades educacionais. Então era só o que ele via, na maioria dos casos, né? A gente não pode generalizar. Chegar, pegar uma mesinha, colocar o aluno, sentar do lado do aluno e fazer aquele processo lá com o aluno. E ele saiu engolido, porque ele ficou, né, não quis chorar, a lágrima não quis. Ele saiu engolindo assim, a lágrima, assim, a emoção, e falando: aqui todo mundo é igual e todo mundo é diferente, não tem esse negócio de separação. Isso me chamou muita atenção e eu vou levar isso para onde eu for, né? Inclusive, você tem aí a proposta da formação para monitores, né? Que já vai sair. Foi a partir desse monitor, acho que a monitora da Wanda, com os depoimentos que eu vi, a Franciene, a Wanda e uma outra professora me contar dos monitores, que a gente percebeu que tinha que também abrir uma formação para monitores, e assim a gente está com isso em movimento aí, já autorizado até pela EAP, né? Que é maravilhoso também. Isso. Muito bom. É isso, olha só, nós temos 2 minutos. Eu quero que esses minutos passem com a sua fala, dizendo assim, qual a mensagem que você deixa como professora para os professores que estão aí trabalhando com crianças, né, no espectro autista, que às vezes estão ansiosos, angustiados, não sabem como fazer. Você vai começar, mas tem que ser rápida, que nós temos 24 segundos, e eu te agradeço demais. Foi lindo, parabéns. Beijo. E encerra você falando, 17 minutos. Então, a gente estuda muito, a gente lê muito, mas o que faz a diferença em sala de aula é a mudança de postura. E isso a pedagogia sistêmica